aonde nesta oração eu creio que estaremos invocando, meu Deus, o Teu nome, invocando, meu Deus, as Tuas certezas espirituais e crendo que nesta hora queremos colocar todos os nossos defeitos, colocar as nossas dificuldades e com isso, meu Deus, garantir no reino do Espírito as verdades espirituais que nós precisamos para avançar e alcançar o Teu reino de forma excelente. Meu Deus, nós estamos aqui diante de uma guerra espiritual e nesta guerra não pode faltar adoradores, não pode faltar, Senhor, os Teus levitas da sua casa, aqueles que estão sempre à frente da batalha, trazendo o som da vitória. Por isso, meu Deus, é que nesta hora, nesta palavra, neste breve momento, junto, meu Deus, aos Teus filhos, falando um pouco, Pai, do Teu louvor para a Tua honra e a Tua glória. Queremos entregar, Deus, esta nossa necessidade de sermos, ó Pai, os Seus instrumentos nesta casa ou em qualquer lugar que nós estejamos, mas que possamos entregar a Ti o nosso melhor louvor. Eu não estou falando de um louvor profissional, mas eu estou falando de um louvor espiritual. E que é claro, que vamos a cada dia melhorar e trazer, meu Deus, sobre esta melhora, uma adoração muito mais profunda, com qualidade e aonde o Teu reino é glorificado. Assim, eu te entrego a cada um de nós, entrego, meu Deus, aqueles que ainda hão de chegar e te agradeço por tudo aquilo que o Senhor há de fazer nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Meus amados, eu quero fazer uma leitura, né, que está em Josué, capítulo 6. Eu vou ler uma história, né, até o verso 27. É uma leitura aparentemente extensa, mas nós precisamos visualizar e vislumbrar o que acontece nessa história onde nós conhecemos como a destruição, né, das muralhas de Jericó, quando Josué invade, né, Jericó e toma Jericó. E embora não pareça, mas esse texto ele é muito, além de ser um texto de guerra, de vitória que o Senhor concedeu ao povo de Israel, mas ele é um texto que vai mostrar a qualidade, principalmente dos levitas e dos adoradores diante de uma missão. E eu quero ler com vocês aqui nesse momento, tá? Você que não trouxe de repente a Bíblia, ou se trouxe, mas independente, quero que você preste atenção. Vamos tentar viajar nessa história, tá? Vamos tentar nos transportar para o texto. Eu sei que dentro de você, poxa, eu já conheço essa história, eu vi várias vezes, em várias pregações, mas todo o texto, ele sempre acrescenta quando nós o lemos com vontade, com uma necessidade espiritual de pedir a Ele uma nova revelação. Quantos querem uma nova revelação nesse texto? Diga amém. Então vamos pedir ao Senhor uma revelação. E eu vou até chamar a sua atenção, porque ao ler esse texto, eu queria que eu vou falar o versículo, e se você nesse versículo sentiu uma revelação, ou uma parte importante, eu queria que você dissesse, né? Depois eu vou te perguntar, poxa, eu gostei muito do versículo X, né? Falou comigo, eu entendi isso. Eu queria que você, de repente, escolhesse pelo menos um versículo do que vai ser lido, para que você possa fazer uma análise junto com a gente aqui. A destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Verso 2. Então disse o Senhor a Josué, olha, tem dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e os seus homens valorosos. 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez. Assim fareis por 6 dias. 4. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes.
e os sacerdotes tocarão as buzinas. 5. Será que tocando prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo-se voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado ou com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. 6. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, 7, e disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. 8. Assim foi como Josué dissera ao povo. Os 7 sacerdotes levaram as 7 buzinas de chifre de carneiros diante do Senhor. Passaram e tocaram as buzinas, e a arca do Senhor os seguia. 9. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas, iam os sacerdotes. 10. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, e nem fareis ouvir a vossa voz, e nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai. Então gritareis. 11. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial, e ali passaram a noite. 12. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. 13. E os 7 sacerdotes, que levavam as 7 buzinas de chifres de carneiro, adiante da arca do Senhor, iam andando e tocavam as buzinas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. 14. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia, e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. 15. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. 17. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que lhe enviamos. 18. Não somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela. Assim façais, maldito o arraial de Israel, e perturbeis. 19. Portanto, a prata e o ouro, os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. 21. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado miúdo e o jumento. 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e atirai de lá com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. 23. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinham. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. 24. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram ao fogo. Tão somente a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. 25. Assim deu Josué a vida à prostituta Raabe, à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. 26. Naquele tempo Josué conjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito afundará, e sobre seu filho mais novo lhe porás as portas. 27. Assim
era o Senhor com Josué e corria sua fama por toda a terra. Amém? É uma história que nós já conhecemos, pelo menos aquela parte mais bonitinha, né, da história, que Josué é levado para encontrar a terra prometida, né? Josué, vamos começar do início, né? Que Josué recebe a péssima notícia de que seu grande líder chamado Moisés, ele morre. Agora, Josué está diante de um impasse, e esse impasse, o Senhor fala com ele, que era ele que teria que levar o povo agora à terra prometida. Então, a morte de Moisés faz com que se levante um novo líder, né, chamado Josué. E Josué agora tem uma missão. Eu paro aqui e vou dar a primeira palavra profética sobre nós aqui. Eu não sei, o louvor tem muito disso, né? O louvor sempre tem as suas guerras particulares. E no meio dessas guerras, algumas coisas acontecem, eu não digo pessoas, mas coisas morrem, né? Circunstâncias que eram o nosso porto seguro, elas morrem. Então a gente vai chamar essas coisas de Moisés. Tá? Vamos imaginar, porque Josué, ele confiava demais em Moisés, porque sabia que Moisés era um líder nato. E ele, em momento nenhum, esperava ocupar o lugar de Moisés. Então, quando a gente olha para Josué, a gente vê um homem que sabia o que queria, até porque quando ele é um dos espias que o próprio Moisés envia, né, dos espias, e ele é um dos espias, ele, Caleb, e eles foram os únicos que deram uma palavra favorável à terra. Nada mais justo do que levantar alguém que estava diante da visão. Diga comigo, nada mais justo do que levantar alguém que está na visão. Agora você imagina se Moisés, naquele dia, né, dá ouvido aos espias que deram voz contrária. Nada disso estaria acontecendo da forma como aconteceu. Agora você imagina se quem é levantado como líder após a morte de Moisés fosse um dos 10. O que você acha que ia acontecer? Ia dar certo ou ia dar errado? Ia dar errado. Por quê? Porque quem não está na visão não vai entender a visão. E se não vai entender a visão, não vai conseguir fazer a visão ser realizada. Então isso é um ponto muito importante dessa história. E tudo começa quando nós cremos na visão, quando nós cremos no nosso chamado. Eu creio no meu chamado. Você crê no seu chamado? O seu chamado, ele é baseado na certeza que você tem nele e das coisas que você não duvida nele. Tem muita gente que até quer ter um chamado, ou até acha que tem um chamado, mas ele mais duvida do chamado que tem, ou ele faz menos do que deveria. Fazer menos do que deveria também, de uma certa forma, quem sabe de uma forma mais sutil, é desconfiar do seu chamado, é não acreditar no seu chamado. Porque quem acredita no seu chamado não tem medo, né? Ele progride, ele pode até passar vergonha, né? Falo de mim. Estou falando de mim, não estou falando de você. Eu sei que eu amo louvor. Eu gostaria de ter o talento de alguns de vocês, mas não tenho. Então, tudo que eu posso fazer para estar no louvor, eu sempre fiz. Se não fosse pregando para o louvor, ministrando como fiz muitas vezes, né? Faz até um bom tempo que eu não ministro para o louvor, né? Mas eu sou apaixonado pelo louvor. Eu amo quem sabe cantar, eu fico assim, maravilhado. Eu posso não cantar, mas eu tenho um ouvido crítico sensacional. Eu sei quando está fora, eu sei quando está errado, né? Eu gosto muito de ver, eu acho que vocês devem gostar também, aqueles programas de TV que mostram talentos, né? E ali eu não olho o que eles cantam, eu olho como eles cantam. Eu vejo o que eles colocam para fora, coloco o talento que Deus deu a eles. Infelizmente, muitos deles
não colocam o talento deles para adorarem a Deus. Mas esse é um outro detalhe. Mas é bonito de ver alguém que canta bem, não é? É bonito ver quando alguém se lança. É bonito ver um músico musical, né? Que, poxa, mas todo músico é musical. Depende. Nem todo músico é musical. Por exemplo, eu sou um músico, mas não sou musical. Mas por quê? Porque ainda me falta muita coisa. Eu estou até me chamando de músico, ó. 1, 2, 3. Né? Estou até me sentindo já. Mas o que eu estou tentando dizer? Eu nunca fui nada. Eu, para não dizer que não tocava nada ou não era nada do louvor, eu inventei alguma coisa para dar certo. Tamanha era a minha vontade de ter esse acesso que vocês têm com muita facilidade. Então eu inventei tocar panderola. Panderola eu toco bem, graças a Deus, aleluia. Mas fica a pergunta para um bom músico: quem não toca panderola? Até criança toca, né? Mas eu toco. Então não pode dizer que eu não toco alguma coisa. Eu toco um carrom. Aprendi a tocar, comprei o carrom só para me tocar o carrom. Mas por quê? Porque eu acreditava num chamado, mesmo com dificuldade. Porque as pessoas acham que o seu chamado, ele é livre de dificuldade. Claro que não. Tem gente que nasceu para ser um curió, né? Tem gente que nasceu com o talento de Asaf, né? Já nasceu cantando ou tocando alguma coisa. O bicho, ele já chorava com ritmo. Já chorava com ritmo, né? Tem bebê que você vê ele chorar, não é aquela coisa desafinada, é aquele choro bonito, né? Até para chorar, o danado é afinado. Eu estou brincando, mas tem gente que nasce realmente com talento. Mas eu não vou me desanimar porque eu não nasci com esse talento. Se eu não nasci com esse talento, eu posso não ser tão bom quanto ele, mas eu vou ser alguma coisa, né? Eu vou buscar isso aí. Eu estou falando de mim para que eu não fale de você, tá? Mas eu quero que você olhe para o que eu estou falando e você entenda que eu estou colocando você também de uma certa forma. Porque eu estou falando do pior para o melhor, né? Eu estou falando de alguém que ama o louvor, mas tem um monte de dificuldade para ser um levita adorador não porque eu sou, mas eu digo um levita que cante, né? Que realmente emita ações que as pessoas ficam, que lindo ouvir a pessoa cantar, né? Um adorador que as pessoas olhem e chorem, né? E consigam sentir a graça de Deus. Obstante também, o levita, né? Ele pode até não ser tão bom, mas se ele for um adorador, ele consegue alcançar a alma. Eu acho que essa é a nossa maior visão, é alcançar a alma, né? Então eu estou falando daquilo que eu fiz para tentar alcançar o que vocês fazem muito bem, ou pelo menos têm um talento melhor do que eu, né? Mas eu não desisto de tentar ser, não porque eu quero, mas porque eu amo ser. Hoje eu não escolheria, né? Porque a minha missão é diferente. Mas se há anos atrás, Deus me dissesse em um sonho, o que você escolheria entre pregar a palavra ou ser um levita? Eu não pensaria 2 vezes, eu seria um levita. Hoje não, porque eu não posso fugir da minha responsabilidade pastoral. Mas eu responderia isso sem pensar 2 vezes. Tamanha é a minha admiração por aquilo que vocês já são, né? Por aquilo que vocês já têm de forma nata, de forma tremenda, de forma gloriosa. Então eu fico triste quando eu vejo, eu não estou falando de vocês, eu estou falando da minha experiência do lado de fora, dos lugares que eu vou. É muito triste você olhar. E aí eu estou falando, não é de um louvor ruim, eu estou falando de um louvor bom, mas que não encontra o coração de Deus. Por quê? Porque nós não somos bons, mas a nossa dificuldade, ela, pelo menos, não rege o que está dentro de nós. Nós temos dificuldades melodiosas, dificuldades harmônicas, dificuldades técnicas, dificuldades dentro do quadrante
de ser habilidoso musicalmente, mas nós conseguimos ainda tocar o coração de Deus, porque a igreja percebe o esforço que nós fazemos para louvar. Agora, infelizmente, tem muita gente que vai pegar esta parte e vai dizer, não, nós não somos bons, mas estamos adorando a Deus. A gente vai fazer isso até um período de tempo, mas não dá para viver um louvor a vida inteira sendo um louvor que está sempre dizendo, né? Sempre dizendo, não, mas nós não somos bons, mas louvamos a Deus. Não, calma aí. Essa semana, por conta dessa reunião, eu vi um vídeo e era uma escola de música. E eu fiquei até com medo, na verdade, desse vídeo, porque eu acho que só se for autorizado, porque ficou estranho. Era uma igreja simples, né, mas muito organizadinha, bonitinha. E aí tinha vários músicos. Nós tínhamos um tecladista, tinha um saxofonista, tinha um guitarrista, tinha um violonista, tinha um baterista, né? Tinha um back, os 2 ou 3 backs, e aqui a cantar solo. E o título do vídeo era o seguinte: por que devemos ensaiar? Eu falei, meu Deus, o que vai sair daqui? E quando a menina cantava maravilhosamente, a menina cantava muito bem, mas você não sabia que hino ela estava cantando, porque o sax tocava de um jeito, o teclado, eles não estavam fora das notas, eles só não estavam harmoniosos, porque ninguém ensaiou a música. Ficou nítido a falta de ensaio, né? Ficou nítido a falta de entrosamento, né? Entre eles, né? E ficou horrível a música é linda, ela cantando muito bem, aí você não sabia o que era o back atravessando, o que era a cantora atravessando, e ficou todo mundo atravessado, e a menina, quando viu que ela não ia conseguir cantar, o que ela fez? Ela parou e pediu desculpa. É assim, eu fico imaginando como ela deve ter morrido de vergonha, né? E ela quis se desculpar com a igreja. Gente, se tem tantos músicos, porque tinha muito músico, então não era por falta de músico, era por falta de entrosamento, porque o louvor é igual um time de futebol, ou qualquer outro time em grupo, coletivo, tem que andar junto, tem que estar na mesma visão. E aí eu deixo a pergunta inicial: quem nós somos? Somos os 10 que disseram que iam, mas não acreditavam? Ou somos os 2 que fomos, mas olhamos as dificuldades, mas ainda assim vamos dizer a Moisés: Moisés, a terra é boa, mana leite e mel, nós vamos tocar custe o que custar, nós vamos tomar posse desse negócio, nós vamos entrar com força, nós vamos fazer com excelência. Essa é uma decisão nossa, essa é uma decisão sua. Eu decidi o que eu quero, eu decidi que eu quero ser, no mínimo, um baixista que não faça o baterista ter vergonha. No mínimo eu quero ser um baixista que o violonista, quase que não sai, olhe para mim e diga, vai nessa pegada. Que o back olhe para mim e diga, tá ótimo, vai. Eu quero ser esse baixista. Eu não quero ser o Jairo. Como é que é o nome do baixista famoso aí que tem? Ajuda aí. Baixista famoso, eu esqueci o nome dele. Hã? Ai, meu Deus, tem um nome. Ajuda aí, gente. Ai, fugiu o nome. Ele toca para Fernanda Brum, toca para um monte de gente. Ai, Jesus, está na ponta da língua, gente. Mas tudo bem, é ele. É ele. Vocês que estão aqui já sabem, é ele, né? É ele. Eu quero ser, eu não quero chegar a ser ele. Posso até ser. Mas eu acho que, né, não, sendo realista, tá, gente? Porque também a gente não pode ser, vamos dizer assim, fantasioso. Tem que ser realista. Para mim ser ele, ou ser ele no sentido de tocar tão bem quanto, no mínimo,
eu teria que ter começado a tocar quando eu era adolescente. Né? Eu acho que o tempo que eu tenho hoje pode pelo menos fazer eu tocar e não fazer ninguém, não fazer vergonha. Eu acho que é o que eu quero. Eu quero fazer algo que o louvor não passe vergonha, que o Senhor seja exaltado e que eu fique feliz de saber que eu fiz algo que está agradando ao coração de Deus, está me deixando feliz. O louvor tem que te deixar feliz. O louvor tem que te deixar feliz. Gente, se o louvor não te deixa feliz, das duas uma, ou você tem que avaliar você, ou você vai ter que pedir a Deus um discernimento do seu talento. Você tem que se sentir feliz. Você tem que se sentir bem. Bem não é confortável, tá? Quando eu digo se sentir bem, não é confortável. Porque eu estou me sentindo bem, mas não estou confortável. Porque quando eu pego o baixo para tocar, eu não toco com as mãos, gente. Eu não toco baixo com as mãos. Adivinha com o que eu toco baixo? Eu toco baixo com os olhos, sabia? Não é nem com o ouvido, é com os olhos. Aí quem está me ouvindo vai, mas que raio de baixista é esse? Que toca baixo com os olhos? Eu nunca vi baixista tocar baixo com os olhos. Você não sabe, eu vou revelar o segredo. Porque toda vez que eu estou tocando, meus olhos estão em Yuri. Então eu toco com o quê? Com os olhos, irmão. Porque ele está de lá assim, ó. Ele está dando a nota para mim. Né? Eu já avancei pra caramba, eu já sei o que é uma nota musical. Eu já sei encontrar no baixo onde está a nota. Já é um grande avanço. Para quem nunca tocou nada, né? Estamos aí, acredito que com uns 6 meses, ou 7 meses de baixo, não lembro direito, né? Mas eu avancei muito para quem nunca tocou nada, né? Mas a minha alegria é me superar, né? Já consigo ler algumas partituras, né? Olha que legal, eu fico feliz. Eu viro uma criança no sentido do algo novo, né? E eu quero sempre viver isso, porque o louvor, ele não pode ser fruto das minhas certezas. Ele tem que ser fruto da minha vontade de adorar. O que acontece hoje com o louvor? Que existe um louvor profissional dentro da igreja. Tem ou não tem? Tem. Parabéns, a igreja que tem um louvor profissional. O problema do louvor profissional é que quando ele se profissionaliza, ele perde a parte mais importante, que é a parte espiritual, que é a alegria e o gozo de tocar com a alma. Ele toca com a habilidade, com a intelectualidade, com a experiência musical, com o feeling musical. Então, quando a gente não pode perder essa essência. Eu sempre digo que o louvor, ele precisa entender isso. É uma visão que Deus me deu e é real. O louvor, ele tem uma parte muito importante. Não é tocar, é levar a noiva ao noivo. Diga comigo, o louvor leva a noiva ao noivo. Se o louvor não conseguir levar a noiva ao noivo, esse louvor não é bom. Ele pode ser bom no sentido profissional, mas espiritual, se ele não conseguir criar esse efeito, então ele não é um louvor bom. Porque o louvor bom, ele não leva a noiva ao ministério de louvor, porque é o que acontece muitas vezes. Às vezes o louvor traz para si a glória que é de Deus. Claro que nós estamos longe dessa realidade, né? Até se a gente quisesse fazer isso, não iríamos conseguir. Mas eu não posso ministrar o louvor para vocês sem primeiro mostrar os dois lados da moeda. Porque o dia que nós conseguimos chegar a essa excelência, nós não podemos esquecer desta frase, que eu gostaria que você guardasse na sua alma. Que você, como louvor, precisa levar a noiva ao noivo. Ou seja, a adoração que você está transmitindo não é para si, e sim para ele. Então, essa é a parte mais importante para mim quando a gente vai falar do louvor. E aí, Moisés morre, Josué assume. E quando Josué assume, Deus diz para ele, não temas, porque eu sou contigo. Eu não sei o que tem morrido, ou o que pode vir a morrer, mas quero te dizer que você tem que assumir.
Assumir a sua responsabilidade. Assumir o chamado que Deus te deu. Sabe, hoje particularmente, principalmente hoje, falando mais diretamente, né, a Kelly, né, e ao Mateus, queria muito que o Kleber estivesse aqui, né, mas eu não posso forçar ninguém a querer estar, se de repente ele não está à vontade para estar. Mas seria ótimo, até porque eu tinha uma visão para ele no grupo, e não era tocar, era uma visão dele nos ajudar musicalmente, porque eu sei que ele é um bom músico, e além de ser um bom músico, ele é espiritual. Isso é sensacional. É olhar para o Kleber e ver um garoto humilde, com talento, e é espiritual. E eu sei que ele ajudaria muito a carência que nós temos, porque na verdade nós precisávamos de alguém para orientar, alguém com uma experiência mais larga, né? Porque eu estou ministrando para vocês é a essência do louvor, mas o louvor não se resume a palavras, a essência em palavras. Ele, na verdade, precisa da prática. Então você aprende o que é o louvor, entra no louvor, mas na hora da prática tem que existir também, que senão também não funciona, né? Ajuda, né? Mas não vai funcionar, porque você está ali para cantar, não é para pregar, né? Então não adianta, irmãos, vamos louvar, abra sua Bíblia. Você não está lá para pregar, você está lá para louvar, para adorar a Deus. Então a gente vai juntar as duas coisas. Então quando Josué ele recebe essa missão ele tem um papel fundamental, que é levar Israel à promessa. Eu quero dizer para você que esse é o nosso papel. Nosso papel é estar conduzindo as pessoas à promessa de Deus. O louvor tem esse poder de levar as pessoas às promessas de Deus. Essas promessas que muitas vezes estão dissertadas nos louvores, né? Estão incutidas nas palavras que a gente está cantando. Quer ver um grande erro dos louvores, dos grupos de louvor? É quando ele canta o que ele não sabe que ele está cantando. É péssimo isso. Você ensaia a música, você conhece a melodia da música, você sabe os acordes das músicas, você faz um solo maravilhoso. Você pega a guitarra e sola com excelência. Parece que a guitarra ou o teclado que seja está falando a música. É lindo. Mas ele só conhece a melodia e não a história. E toda música tem uma história. Não existe música sem história. Diga comigo, não existe música sem história. Até a música que só tem uma palavra, ela tem uma história. Que é uma das músicas que mais nós conhecemos. Jesus, Jesus, Jesus. Comigo. Jesus. Jesus. Se você fala esse nome, tem uma história esse nome? Tem um porquê desse nome? Então, até uma música de uma palavra só tem uma história. E aí o Beck está lá cantando, e aí o ministrador está lá. Jesus, aquele que deu a sua vida por nós. Ele tem uma história. Aquele que curou o cego, que levantou o coxo, é uma história. Então, quando a gente não conhece a história do louvor, as nossas maiores dificuldades de ministrar não está só na vergonha. Está também, muitas vezes, na falta de conhecimento da letra da música, né? Do que a música realmente ela representa quando a gente está cantando. Por exemplo, aquela música de Armando Filho. Outra vez, quem sabe, porque a letra eu sou péssimo, mas vamos lá. Tente um pouco mais, assim, como é que é? Outra vez. Isso. Um pouco mais. Você conhece a história desse louvor? Eu já contei aqui algumas vezes, mas para quem não sabe, vou contar a história desse louvor. Esse louvor ele tem uma história. E quando a gente conhece a história, a emoção muda completamente.
Porque você não está cantando uma letra, você está cantando uma história. E quando a gente conta a história, a gente está vivendo uma emoção. Quando a gente vive a emoção, quem está nos ouvindo também percebe, sente isso. Armando Filho um dia encontrou uma pessoa que há muito tempo ele não via, que não ia à igreja. E eu estou contando rápido. E aí essa pessoa, com muito custo, disse, eu estou desanimado, não vou à igreja. Mas o que está acontecendo, meu irmão? Olha, eu vou ser sério para você, eu estou com um problema muito sério na minha vida. Não vou relatar aqui exatamente, mas eu estou com um problema de prostituição e que Deus não está se agradando disso e eu não consigo largar esse vício e tal. E Armando Filho se comoveu com aquela história e disse, cara, Deus vai te ajudar a sair disso. Deus vai te ajudar a resgatar os seus valores espirituais, né? Ele deu uma palavra como essa que eu estou falando aqui para você. Eu posso te fazer um convite? Eu queria que você fosse no culto que eu vou cantar. Você vai lá? Porque eu sei que Deus vai fazer algo sobre a tua vida. Você vai? Eu vou. Ele pegou, deve ter pego o telefone, eu não sei como ele fez. Eu sei que enquanto ele estava indo, ou indo para casa, ou em algum lugar, Deus deu essa música para ele. E essa música ele cantou para esse homem que estava dentro daquele culto, naquele dia, dizendo para ele, outra vez, tente um pouco mais, outra vez. Então quando ele canta essa música, provavelmente ele deve ter ido até a pessoa, ele deve ter olhado para ela, dizendo para ele, cara, tenta de novo, outra vez, tente um pouco mais. Gente, eu tenho certeza que aquele homem, o Senhor o libertou. Você crê nisso? Mas essa música, ela tem essa história, né? Então as músicas, elas não são frutos apenas de uma imaginação. Muitas vezes, a maioria das músicas boas, elas têm uma história. Mesmo que não seja sua, mas é de alguém, né? Então, o louvor, ele vai levar você a essa verdade. E o que nós queremos aqui eu tinha muita coisa para falar, preparei algo para falar para vocês, mas estou realmente só falando com a minha alma. Eu não vou falar nada daquilo que eu queria trazer como estudo, né? Já que tem compromissos aqui, né? Já foi falado aqui. Então, eu quero deixar aqui a minha alma, a necessidade. Não é necessidade da igreja, é a sua necessidade. Você tem necessidade de adorar a Deus com o seu talento? Porque as pessoas acham que o seu talento, aí eu estou falando sempre no contexto geral, porque a hora que for pessoal eu vou falar nome. Para você que me conhece, eu acho que já dá para saber como eu sou. Eu falo o nome, eu não mando o recado. Então, no contexto geral do louvor, as pessoas acham que elas estão ajudando a igreja. Ela não está ajudando a igreja, ela está se ajudando, ela está se alimentando, ela está produzindo em si um verdadeiro adorador. Claro que, consequentemente, você está sendo um instrumento de Deus, ou qualquer um está sendo um instrumento de Deus na igreja. Mas o louvor não é para a igreja física, e sim para a igreja espiritual. Então, quando a gente entende isso, a gente vai se largar, vai se lançar diante do Senhor. Só que viver isso, e eu sei o que eu estou dizendo, nunca foi e nunca será uma tarefa fácil. Porque não é de hoje, não é de agora. Quantas dificuldades eu já vi o louvor passar, e o louvor sempre vai passar por essas dificuldades. É incrível como a área do louvor, ela sofre agruras terríveis, ela sofre quebras, ela sofre investidas, ela sofre pecados. Olha, o louvor, ele é bombardeado no reino das trevas, ou pelo reino das trevas. E aí fica a pergunta, por que o louvor vive isso? Gente, é simples. Porque o seu e o meu maior adversário, ele tinha uma função linda, né? Teologicamente, alguns concordam, outros discordam, mas na maioria, todos concordam que o adversário, né, Lúcifer, ele tinha um papel muito importante no coral do céu.
Então ele conhece música, ele sabe o que a música é capaz de produzir, tanto que a glória de Deus, ela é acompanhada não só da glória, mas da manifestação do louvor. Você vai ver que a Bíblia diz que Deus, ele está no seu sublime trono, mas ele não está em silêncio. Tem um BG, você sabe o que é BG? Sabe? Não. BG é o seguinte, BG é um fundo musical, né? BG é um fundo musical que acompanha. É aquilo que eu sempre coloco, né? Na linguagem de rádios, a gente chama de BG, né? Que dá um fundo musical para você falar, introduz. Então, no céu, esse fundo musical, esse BG, ele é eterno. A eternidade sempre cantou e sempre cantará: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. É uma música. Essa palavra musical no céu é algo tremendo. O coral celestial, você vai ver que a gente fala muito coral celestial, né? No céu há o coral de anjos. Eu não sei como eles... Eu te garanto que são afinadíssimos, né? Não podem ser pior do que ninguém. Eles são os melhores, né? Porque eles adoram face a face ao Deus eterno. Eu até ouvi uma mensagem uma vez muito poderosa que o que segura, né? O que sustenta, não é sustentar Deus, mas o que faz o movimento do sistema espiritual, eu não vou explicar porque vai levar muito tempo, é justamente o movimento que o louvor tem no reino de Deus. O santo, os anjos, santo. Toda vez que você fala, e aí a pessoa, uma mensagem maravilhosa, e toda vez que você está falando, sai um som e sai um vento. E esse vento é como se o trono de Deus ele ficasse pairando sobre esse sistema perfeito de Deus. Né? Ele explicou de uma forma excelente. Eu só estou tentando passar aqui rápido por conta do tempo. Então, enquanto o anjo está santo, o outro está santo, santo, santo. E é como se fizesse, né, o céu flutuar. Gente, é sensacional. Enquanto nós estamos aqui cantando, a igreja tem que flutuar debaixo dessa glória, né? Debaixo da visão espiritual. A igreja tem que sair da cadeira e viajar, né? Flutuar, né? Nos ares espirituais. Então o louvor ele tem que ter essa visão. E eu preciso que você saiba que você é responsável. Hoje eu também sou responsável, mais ainda, né? E essa palavra que eu estou tentando colocar ao seu coração é não para te corrigir, mas para te alimentar, para alimentar o ser adorador musical que é dentro de você. E hoje eu gostaria de contar com essa visão que eu estou tentando passar para a tua alma. Porque se você entender essa visão, você vai entender a visão de Deus, que é a visão do reino dele, né? Tem gente que tem uma facilidade, outros nem tanto, mas quem faz, faça com amor, faça com dedicação, né? Essa é a maior verdade, a maior qualidade de um louvor. E hoje, diante do que o Senhor está colocando em meu coração, eu estou vendo Deus usar o louvor da mesma forma que usou o louvor na época de Moisés e na época de Davi e na época de Josué e de tantos outros, de Salomão. Se você olhar para a Bíblia, não se engane, a maioria das grandes guerras, elas eram acompanhadas de levitas. Não existia uma guerra espiritual que não tivesse um levita. Não existia um combate se não houvesse levita. Até hoje nas Forças Armadas, por que nas Forças Armadas, uma das maiores potências, seja ela qual for, ela tem banda? Já reparou? Aí eu te faço uma pergunta, para que serve o raio de uma banda nas Forças Armadas? Se parar para pensar, é estranho.
Por quê? Trombeta não vai funcionar numa guerra. Né? Prato também, eu vou que vou ensurdecer o inimigo, pá, no ouvido dele? Não. É porque faz parte da guerra. Todo movimento de um quartel ou de um exército, ele é musical, ele é orquestrado. Você vai ver que os melhores e maiores exercícios, eles são feitos musicalmente. E aí vem as músicas de guerra, né? Até quando se marcha, tem que ter afinação. Então tudo isso é musical. E às vezes a gente não percebe, né? Então na Bíblia, quando você vai olhar, e eu estou encurtando esses 27 versículos, eu ia falar para vocês 27 versículos, dá glória aí, ó, pelo livramento. Né? Mas são 27 versículos que em cada um deles eu mostraria a visão do louvor e a participação do louvor. E eu vou só te mostrar um pedacinho, uma parte. As muralhas de Jericó caíram porque as muralhas tinham a palavra de Deus, tinha um homem de fé, mas tinham levitas pronto para adorar e preparar o momento da maior adoração. Eu só vou falar isso. E vou fazer apenas uma pergunta, que eu creio que se você não fez, eu vou estimular a sua mente a pensar agora. Por quê que as muralhas de Jericó tinham que cair? Por que será que essa história ela é tão importante na Bíblia? Por que será? Qual era a importância de derrubar a muralha de Jericó se eles iriam passar por ali? Qual era a necessidade? Eu não estou falando só de uma necessidade de derrubar o inimigo, não. Não, porque era inimigo de Deus. Não, eu não estou falando disso. A pergunta é simples. Eles não poderiam passar por outro lugar e larga esse povo para lá e vamos que vamos? Por que as muralhas tinham que cair? E por que Deus escolheu Josué, os guerreiros, e escolheram levitas para fazer isso? A resposta é simples. As muralhas teriam que ser derrubadas porque Josué, quando foi olhar a terra prometida, ele sabia que Jericó fazia parte da terra prometida. Porque a terra prometida não pode ser dada pela metade. O que está no caminho é de Deus. Diga comigo, o que está no caminho, se é impedimento, se é empecilho, ele tem que sair. Vocês estão entendendo? Então as muralhas de Jericó, elas tiveram que cair porque elas estavam no meio. Elas faziam parte da promessa. E o louvor, ele vai derrubar essas muralhas que estão no meio da promessa que Deus já havia dado a irmãos que estão no meio da igreja, ou a você mesmo. As muralhas precisavam cair porque elas também faziam parte da história de vitória. Tanto que Deus diz para Josué que ele tinha que exterminar. Se Deus, olha, escute, se Deus manda exterminar gado, animais, pessoas, manda acabar e só salva uma prostituta, Deus sabia o que estava fazendo, porque ele não é burro. Ele sabia que se o povo conquistasse a terra prometida, mas se Jericó ainda permanecesse de pé, a história poderia não ser a mesma. Por quê? Porque eles conquistariam a frente, mas com o inimigo atrás. Está dando para entender? É por isso que a nossa missão é derrubar muralhas, para que o povo que está atrás de nós alcance a palavra, alcance a promessa, alcance a vitória. Você está entendendo isso? Então, isso é um dever. Porque quando eu chamei vocês hoje aqui para esta palestra simples, eu não quero aqui ensinar ninguém a cantar e a tocar. Eu só quero poder falar de como é importante o que você faz. O quão grande é o mover de Deus
quando você abre a tua boca ou usa os teus dedos, ou usa a tua mente, usa a tua memória, usa o que for. Você derruba muralhas, porque as muralhas, elas não caíram por causa das 13 voltas, porque o povo deu 13 voltas, mas a muralha não caiu por causa das 13 voltas. A muralha só caiu porque o povo tocou, os levitas tocaram, a presença de Deus estava, e o povo que estava ali gritou, clamou, intercedeu, e as muralhas caíram por terra. Quando você adora, nós somos as trombetas. Quando Deus a cada culto, que a gente está louvando, nós estamos tocando as trombetas. Amém? Nós estamos tocando as trombetas. E aí quando o povo entende que agora é a hora de glorificar por causa das trombetas que acabamos de tocar, meu irmão, há um poder no reino das trevas que Deus vai usar as trombetas que nós tocamos para dizer: é agora, clame agora, grite agora, aplauda agora, glorifique agora, e as muralhas cairão. E as muralhas cairão, as muralhas descerão, e nós passaremos por cima. Amém? Mas Deus, no meio desse caos, Ele olha uma mulher chamada Raabe, que levava o nome de prostituta, mas Deus a salvou, porque ela poderia ser uma pecadora, mas era alguém que soube reconhecer que precisava estar do lado de Deus. Então, meu irmão, a nossa função, além de derrubar muralhas, é ser também aqueles que vamos entrar no meio desta batalha e no meio da confusão, no meio da igreja, no meio dos problemas, nós vamos trazer prostitutas para o altar. Nós vamos trazer doentes para o altar. Nós vamos trazer pessoas que estão viciadas para o altar. Tudo vai começar por causa do louvor, por causa dessa ministração que Deus está colocando na alma de vocês. Então, eu deixo aqui essa visão pequena, simples. Eu trouxe apenas uma fagulha da reflexão que eu gostaria de trazer ao seu coração, só para te fazer entender que nós somos importantes demais. O louvor tem uma importância muito grande. E quando a gente pega qualquer um desses instrumentos, esses instrumentos, eles são mais do que os instrumentos. Eles são as armas de Deus para as nossas vidas e para as vidas daqueles que estão nos ouvindo. Amém? Quem entendeu isso? Eu queria te perguntar: você está pronto para tocar a trombeta e ver o povo vencer? Você está pronto para encarar isso com essa visão, com essa manifestação de Deus? Então, se você está pronto, meu irmão, então glorifique ao Senhor. Adore a Ele. Aplaude a Deus nessa hora. Amém? Aplauda Ele.